Hoje falaremos sobre será que a terapia é mesmo para você? O meu convidado super especial dessa noite, meu querido amigo Daniel, fiquem à vontade. E eu já vou chamar o Dani para a gente trocar essa ideia, então, para saber se a terapia é para qualquer pessoa, se não é. Vamos sair com essa ideia mais clara daqui. Dani, queria já te dizer que é um prazer ter aqui a tua companhia hoje, essa noite. Eu queria muito fazer uma live contigo, fiquei muito feliz que você topou. Então, hoje o nosso objetivo é justamente ajudar, né, mostrar para as pessoas se a terapia é para elas, se não é, quais são os pensamentos que existem, né, em volta da terapia e mostrar também quais são as consequências que a gente encontra na vida. Então, vamos começar a brincadeira? Vamos lá. Bora, então. Vamos lá, Dani. O primeiro ponto, né, digamos, o primeiro bloco que a gente fez na nossa live é o que as pessoas dizem sobre terapia, né? O que elas pensam. Então, alguns pensam que é bobagem, alguns pensam que é perda de tempo, que é muito demorado. Como que você tem visto aí os pensamentos do pessoal ou como que você observou ao longo da sua vida essa questão? Isso, principalmente para mim, né? Eu considerava como algo que era bobagem mesmo, né? Perda de tempo. Porque aí depois a gente começa a analisar, aí começa a entender o porquê, né? Está relacionado que a gente veio da roça, né? Então, por causa disso, aí quando eles viam talvez algumas pessoas em situação para procurar, né? Ajuda psicológica, talvez já estavam numa situação extrema, né? Então, por isso, aí gera aquele preconceito, talvez, né? Por não ter o entendimento correto, o conhecimento, né? Uma forma de ignorância, né? Não de ignorante no sentido de estar ofendendo a pessoa, né? Mas de que ela não tem o conhecimento necessário, não sabe quais os benefícios, para que serve aquilo ali, né? Sim. E também outras vezes as pessoas têm medo, né? Medo de expor os sentimentos, os pensamentos, né? Exato. Tem as suas dificuldades, né? Para um desconhecido. Sim. Né? Vou falar para um desconhecido. Como assim, né? Tem medo. Então, Dani, você estava falando aí que muitas vezes um dos pontos é o medo, né? O receio de expor os sentimentos, às vezes falar alguma coisa muito íntima para alguém, né? Alguém que às vezes você não viu nunca na frente, né? E esse pensamento isso aí é bobagem, terapia é bobagem. Eu vou revelar que eu vou abrir o meu coração, podendo ser julgada por muitos, mas o que eu pensava da terapia? Eu pensava que terapia era pagar para ter um amigo. Simples assim, direto ao ponto. Era pagar para ter um amigo. Ou seja, você tinha que pagar para alguém te escutar. Então, muito confuso na minha cabeça esse pensamento, porque como assim? Você não consegue uma pessoa para te ouvir? Você não tem um amigo? Que estranho. Só que depois eu percebi que não tinha nada a ver com isso, né? Mas, enfim, esse era o meu pensamento, então me olhem com carinho, não me julguem, né? Mas era isso que acontecia. Outras coisas também, Dani, que eu vejo assim, ao longo da nossa caminhada é que a terapia não resolve nada. Né? Isso aí é só para... Você perde tempo, fica anos e não resolve nada, né? Uma outra coisa que é muito presente, que com certeza você já ouviu também falar, é a terapia é muito cara. E aí? Você já ouviu falar essa? Já ouvi também, né? Algumas pessoas falarem. Às vezes ficam com medo de gastar, né? De não investir em si mesmo, né? Mas tudo tem um preço, né? Aí qual o preço que eu quero pagar, né? Exato. Aí é que tá a questão, né? Ó, a Stephanie dizendo que também pensava assim. Então, qual é o preço que eu quero pagar, Dani? Essa aí pegou no profundo, né? Porque muitas vezes o preço a se pagar quando eu decido que eu não vou fazer terapia ou que eu não vou me conhecer melhor, que eu não vou investir nos meus relacionamentos, é justamente todos esses relacionamentos, né? É perder
completamente a minha saúde, perder a minha paz mental, muitas vezes perder o emprego, porque eu não sei me relacionar com as pessoas, né? Então, qual é o caro que você quer, né? Então, é isso que a gente tem que também refletir. E conversando antes com você, né, a gente tinha comentado também que tem muitas opções de terapia hoje em dia, né? Inclusive terapias que são gratuitas, né? Você tinha comentado alguns tipos de terapia também que não são tão caras, né? Eu tô indo na carona da tua ideia, na verdade. Então, o pessoal sabe que é a tua ideia. Você tinha falado assim que a gente tem a opção hoje em dia de terapia online, né? Terapia em grupo. Inclusive, a gente mencionou, né, que nós temos aí o grupo Interação, que é formado, inclusive, pelos nossos colegas também da oficina emocional. Então, é um valor mais acessível, né? E também temos opções de terapia gratuitas. A questão é o que eu preciso agora, né? E estar disposto a pagar o preço por isso. Porque as melhoras na nossa vida, elas envolvem um certo sacrifício, né? E esse sacrifício pode ser que ele seja financeiro mesmo. Então, é isso. Exatamente. E esse ponto a gente vai analisar num dos mitos, né? Sim, sim, é verdade. Dos mitos. Tá certíssimo. Muito bem. Então, acredito que nesse ponto de o que as pessoas pensam sobre terapia, já atingimos a nossa meta, né? Já acho que o pessoal já se identificou bastante, inclusive tem comentário aqui dizendo eu também pensava assim, e também aqui, ó, um comentário da Elia diz: eu costumo dizer que é muito mais caro ficar doente. Exatamente. Exatamente, é muito mais caro. Recuperar algo que se foi, né? Recuperar a saúde. A Juliana perguntou se qualquer um pode ter acesso a atendimento mais acessível. Às vezes tem opção ali na sua cidade mesmo, né? Opções gratuitas ou opções mais acessíveis, inclusive em grupo, né? Caso vocês queiram mais informação, vocês também podem entrar em contato com a gente no direct para a gente explicar para vocês. E vamos então para o bloco 2, Dani. Enquanto o pessoal vai contando aqui para nós, se também pensava assim, como é que era, né, essa relação com a terapia há um tempo atrás e como pensa sobre a terapia hoje em dia. E o Dani deu a ideia de a gente fazer o bloco 2, bem interativo, eu achei muito legal, porque ele deu a sugestão de a gente fazer em formato mitos e verdades. Então, a gente vai falar aqui o que é e o que não é terapia nesse modelo. Então, eu vou te jogar o primeiro aí, Dani. Segura essa. Terapia é só para quem tem problemas graves ou é louco? Então, esse tema gera controvérsias, né? Mas então, qual é a verdade, né? Então, a terapia ela serve para todos que querem melhorar a qualidade de vida, né? Um bem-estar, então, e não precisa de um diagnóstico, um problema grave, né? Para se fazer terapia. Então, ela pode ajudar, né? A gente a prevenir, a tratar diversas questões emocionais, né? Comportamentais, os nossos relacionamentos, né? Podem melhorar muito. E fazer terapia não significa que a gente é louco, né? Mas, pelo contrário, é uma questão de coragem, né? Precisa coragem a gente fazer terapia, né? E mostra que a gente é responsável e quer cuidar da nossa saúde mental, né? Por isso que é muito importante, né? Nesse caso. Perfeito, Dani, perfeito, exatamente isso. E tem, às vezes, o pessoal usa uma frase que diz fazer terapia é um ato de coragem, né? Porque justamente você se coloca na frente de uma pessoa que você não conhece, você fala sobre os seus problemas, você quer encontrar uma solução. Às vezes são coisas muito dolorosas, né, de se falar. Então, realmente, exige coragem. Então, derrubamos esse mito, né? Não é só para problemas graves ou para loucos. Então, me manda um aí, vamos ver se eu vou dar conta. Então, segundo mito, terapia é só para conversar com alguém que te escuta e te dá conselhos. Aí você pegou a minha questão, né?
que era justamente o que eu pensava, pagar para ter um amigo. Mas não, na verdade, a terapia ela é muito mais do que isso. Antes até de a gente falar se que é terapeuta ou não, eu vou pegar essa parte dos conselhos, porque antes de qualquer coisa, terapeuta não está ali para dar conselho, né? Então, é importante que a gente saiba disso, que a gente esteja na nossa posição como um terapeuta responsável, que não dá conselhos, né? Ele usa ferramentas. Agora, será que é só conversar com alguém? Não, também. Não é a mesma coisa que você sentar num café para conversar com um amigo, né? Apesar disso ser terapêutico, isso não é terapia. Então, a terapia, ela muitas vezes ela é baseada em métodos científicos, ou então ela é baseada em observação, que também é muito válido. E também acontece de existir ferramentas, né? Várias ferramentas. Então, não é que o terapeuta vai ficar falando a la louca, né? Dizendo o que ele pensa, como é que foi a vida dele. Não. Ele tem que usar as ferramentas que ele adquiriu e agir sem julgamentos, né? Para poder realmente ajudar alguma pessoa. E o terapeuta, normalmente, ele não vai ter as respostas para os seus problemas. Ele vai muito mais trabalhar com as perguntas para fazer você encontrar as suas respostas, né? Porque justamente não é como uma capa que serve em todo mundo. A terapia, ela é personalizada, né? Até a Raquel está perguntando aqui se tem técnicas. Sim, Raquel, tem técnicas. Porque a gente precisa embasar as coisas que a gente está dizendo, né? Então, a gente não pode simplesmente sentar na frente de uma pessoa e, da nossa experiência, a gente começar a falar, começar a dizer o que a pessoa tem que fazer. Não. A gente não tem autorização para fazer isso. Então, o terapeuta responsável vai levar isso em consideração. Caiu por terra esse mito aí, Dani? Com certeza, né? Opa! Não é simplesmente dar conselhos e conversar, né? Exige algo muito mais sério, né? Exatamente, exatamente. Por isso a gente sempre fala, né, sobre escolher bem o seu terapeuta para que seja uma pessoa responsável que saiba o que está fazendo, né? Agora, vou te lançar outra aí. Terapia é caro e demorado. Então, será que é mesmo? Ela pode ser acessível e eficaz, né? Conforme a pesquisa que nós fizemos aqui. E existem diversas modalidades, né? Abordagens, formatos diferentes, né? Então, que pode se adaptar às necessidades de cada um, né? Conforme as preferências e possibilidades, né? Como foi mencionado antes, né? Existem alguns tipos de terapia individual em grupo, em casal ou em família, né? Presencial ou online, de curta ou de longa duração, né? E existem diversas formas de pagamento, né? E de financiamento, que isso pode, então, facilitar o acesso, né? Exatamente. E tem alguns planos de saúde também, e convênios, né, que disponibilizam isso, né? Perfeito, exato. Então, e também... como a gente falou antes, o preço, né? Qual é o preço que eu quero pagar, né? Será que vale a pena continuar, muitas vezes, sofrendo, né? Exato. E às vezes perder a paz, né? Porque não quer investir em si mesmo. E muitas vezes isso já tem a ver com a forma que nós olhamos, porque nós, às vezes, não estamos dispostos a pagar terapia porque a gente não acha que a gente é um investimento que vale a pena. Então, por aí, já se vê a necessidade de terapia, né? Houve uma pergunta aqui, né? Qual é a duração? E eu recebi essa pergunta também na caixinha, né? Quantos encontros que precisa de terapia? É como o Dani falou, né? Tem terapias que são mais longas e tem terapias que são mais curtas. É uma terapia breve, ou seja, ela necessita de poucas sessões para já dar um resultado significativo, né? Não é aquela terapia que você passa, às vezes, anos, né, falando sobre o mesmo problema e, às vezes, não vê solução. É uma terapia bem voltada para as soluções. Deixa eu ver, a Juliana disse
às vezes não é não quer, é não poder. Sim, sim, exato. A vida é questão de escolhas, né? Então, é para esse lugar que a gente está convidando vocês a olharem, de será que eu posso? Será que eu estou dizendo que eu não posso, mas de repente, durante a semana ou durante o mês, eu peço pizza, sei lá, toda semana. Às vezes o preço da pizza é equivalente a uma sessão de terapia, muitas vezes. Então, é só esse olhar que a gente está tentando trazer vocês, né? A olhar, será que eu não estou fazendo terapia? É por quê? É porque eu acho que é bobagem mesmo? Tá tudo certo, não tem problema. Ou, eu acho que eu não posso mesmo. Ok. Será que eu posso me planejar, então, para isso? Ó, a Monique entrou, então, falamos agora há pouco do interação, né? Agora ela entrou aqui na live, o pessoal estava perguntando. Aqui está a Monique, que está à frente do interação atualmente. Bom, vamos para o próximo, Dani. Próximo mito. Esse aqui é polêmico, hein? Esse dá o que falar. Terapia só para quem não tem fé em Deus, ou em outras fontes de apoio espiritual religioso. Será Aí que você é assim? me colocou na fogueira, hein, Dani? Então, Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Antes de mais nada, a terapia não tem nada a ver com religião. A terapia é um tratamento e é assim que nós vamos olhar para ela. Então, ela até pode ajudar você a se relacionar melhor com o Criador, se você acredita já nele. Por quê? Porque você vai estar com a mente mais clara, você vai estar com mais paz mental, você vai se conhecer, vai saber que você é a semelhança do Criador. Então, tudo isso ela vai ajudar, mas ela em si não tem absolutamente nada a ver com religião. Então, a terapia é simplesmente um serviço de saúde mental, emocional, muitas vezes físico também, porque a gente tem vários tipos de terapia física. Então, não tem nada a ver com ter fé em Deus ou ter religião, não. Agora, um alerta que a gente sempre faz você quando escolhe o seu terapeuta, você tem que saber o que você quer, né? Porque às vezes o terapeuta ou qualquer outro profissional pode tentar inserir as suas crenças aí na maneira como fala com a pessoa, como conduz a sua sessão, né? Então, esse alerta, sim, a gente precisa fazer, mas de maneira muito direta, a terapia não tem a ver com religião. E tinha uma outra coisa também, Dani, que eu vejo muito acontecer, às vezes, que se eu estou na religião, eu não preciso de terapia, porque só isso já dá conta, né? Porque afinal tá tudo certo. E não é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto chegar em atendimento pessoas bem calejadas, né? Da vida mesmo, que demoraram às vezes para procurar um auxílio e que tem que daí meio que remontar os seus pedacinhos, né? Que foram perdendo seus pedacinhos ao longo da estrada da vida. Mas, sim, sempre é possível de se recuperar até certo ponto, pelo menos. Bom, então acho que a gente pode fazer um resumo. O que você acha? Esse resumo desse ponto, mitos e verdades? Uhum. O que de fato é terapia e o que não é terapia? Esse era o nosso objetivo nesse bloco. Então, o que é terapia? É ter alguém que pode te mostrar um jeito novo, um jeito mais leve de levar a vida, de ter relacionamentos melhores. Não é alguém que vai ficar te dando conselhos ou te dizendo faz isso, não faz aquilo, mas você fez isso de novo. Não, uma pessoa vai usar as ferramentas que ela tem, ela não deveria te julgar para conseguir realmente te ajudar. Fazer terapia é você conseguir ser um adulto consciente, um adulto mais saudável e ter relacionamentos melhores também, né? Relacionamentos de casal, relacionamentos de amizade, relacionamentos com pai e mãe, né? Para tudo isso nos ajuda a terapia. Muito bem.
Acho que atingimos o ponto desse bloco também, né? Sim, com certeza. E, como diz ali também, né, é uma escolha, né? A gente sempre tem que levar em conta a opinião da pessoa, né? É importante Uhum. lembrar que cada um tem a sua forma de pensar, de sentir sobre o assunto, né? Então, a gente respeita, né? Cada um, a gente procura ser o mais neutro possível, né? Também, nesse sentido, né? Exatamente. Perfeita colocação, Dani. Ótimo. Cada um tem a sua singularidade, né? Tem um comentário aqui muito legal da Lauren, e é exatamente isso que ela disse, ó. Podemos continuar servindo a Deus e buscar ajuda terapêutica. Tá tudo bem, nós não seremos desaprovados. É muito bom lembrar disso. Então, realmente, essa visão que a gente quer trazer, né, aqui nesse ambiente, que é um ambiente seguro, você sim vai continuar servindo ao Criador, a Deus, se você acredita nele. Assim como eu acredito, o Dani também acredita, né? E mesmo assim a gente pode buscar ajuda terapêutica. Inclusive, o buscar ajuda, ele é muito bíblico, né? Que a gente não é completamente autossuficiente, que a gente nós somos seres que vivemos em grupo e nós dependemos, né, uns dos outros em alguns aspectos. Então tá tudo bem pedir ajuda. Bom, agora acho que a gente poderia analisar, né, fazer o convite do pessoal analisar os resultados que está tendo e tomar a sua decisão, na verdade, né, diante disso. Porque, por exemplo, se eu olho para o meu casamento, o meu casamento só tem briga, quando eu falo uma coisa, eu falo A, o outro entende B, aí já começa uma discussão. Se eu olho para o meu casamento e me dou conta disso, quer dizer que a coisa não está indo muito bem, né? E talvez eu precise de olhar algumas coisas minhas para poder saber lidar com o outro. Porque normalmente qual é a tendência, né? A gente dizer, o outro que não entende, o outro que não me escuta. Só que, na verdade, muitas vezes sou eu que estou lançando no outro isso, né? E também, como que eu me sinto quando eu me olho no espelho, por exemplo? Será que eu tenho autoestima? Será que eu tenho paz mental? Será que eu me sinto bem comigo mesmo? E isso independe, assim, dos problemas que a gente tem. Porque, né, eu tenho problemas, o Dani tem problemas, todos vocês que estão aqui com a gente hoje têm problemas. Não é porque a gente faz terapia ou é terapeuta que a gente não tem, né, Dani? Pois é, é verdade. Mas a gente pode lidar com isso. Pode falar. E principalmente, né, a terapia é para a gente mudar a gente, né? Uhum. Não para mudar o outro, né? Isso é impossível, né? Exato. Se a gente está procurando para mudar o outro, então não tá no lugar certo, né? Exatamente. Então a gente tem que mudar primeiro a gente mesmo, né? Aí o outro, quando veja as nossas mudanças, então ele também, né? Aí vai ver pelo comportamento, né? Uhum. Como agir também, né? Perfeito, exatamente isso. A gente promove, né, a mudança onde a gente está. Assim como às vezes a gente é uma pessoa, se a gente tem aquele peso, né? A gente sempre é uma pessoa sobrecarregada, muitas vezes a gente sobrecarrega também o ambiente onde a gente está. Então, o contrário também vai ser verdadeiro, né? Se eu aprendo a levar a vida de uma maneira mais leve, também vai me facilitar. Só respondendo uma pergunta aqui, perguntaram: a consciência sistêmica é uma terapia também? Sim, a compreensão sistêmica ela é um tipo de terapia, onde utiliza diversas abordagens para que a pessoa consiga enxergar o todo e não só a si mesma, né? É um tipo de terapia que tem resultados bastante rápidos quando a pessoa está aberta a isso. Bom, e em relação aos benefícios, Dani, o que a gente poderia dizer? Com certeza traz muito, né? Por exemplo, no meu caso, a autoestima melhorou bastante, né? A ser mais confiante, né? E tem mais outros aspectos aqui, né? Que a gente pode perceber. Por exemplo, relacionado à ansiedade, né? Depressão,
estresse, fobias, traumas, né? Tem ajudado muito as pessoas nesses aspectos, né? Até como eu mencionei ali, né? Autoestima melhora, né? Porque a gente passa a se conhecer melhor. Por exemplo, antes de fazer terapia, eu não sabia nada de temperamento, de traços de caráter, Sim. né? Não tinha ideia, né? Desses. Isso tudo é autoconhecimento, né? Uhum. Ajuda a gente a saber exatamente quem eu sou, né? E os meus comportamentos, né? Exatamente. Porque muitas vezes, eu me julgo porque ajo de determinada maneira, mas eu não sei que essa maneira foi o modo de sobreviver a muitas situações na vida. Então eu fui moldado de uma determinada forma. Eu chego na idade adulta, eu quero simplesmente chegar e arrancar aquilo ali de mim, porque eu não suporto. A gente aprende que no autoconhecimento a gente percebe de onde que vem e como lidar com aquilo também, né? Não é um simples arrancar de pedaços nosso. É também olhar para que eu precisei disso, né? E aí caminhar com isso, só que de uma maneira diferente, né? Também a saúde física, ela pode ser muito melhorada, tanto na terapia física como na terapia sistêmica também, porque a pessoa pode lidar com questões de sedentarismo, de obesidade, muitas vezes, alcoolismo, relacionamentos também, né, de maneira principal. Então, outro benefício que você teria, você que está nos assistindo hoje, é melhorar os seus relacionamentos, né? Ter menos conflitos, preservar boas relações de trabalho, por exemplo, melhorar os seus vínculos afetivos, também melhorar a sua comunicação. Muitas vezes parece que eu vou explodir de tanta coisa que eu tenho para falar, mas eu não sei colocar aquilo para fora. Aí eu chego no outro e coloco tudo em cima dele. Então, a terapia, ela também nos ajuda a expressar melhor os nossos sentimentos, né? Lidar com as nossas emoções. Então, o nosso objetivo aqui não era convencer ninguém, né, Dani? Não era convencer ninguém a fazer terapia ou não fazer. O nosso objetivo era justamente clarear esse tema e acredito que a gente atingiu esse objetivo. Eu queria agradecer. Passou tão rápido a nossa live, você viu? Pois é, tá vendo? Foi Tava tão rapidinho assim. gostoso. Aham. Eu sou muito grato também aí por ter me convidado, porque para fazer essa live junto aí, foi muito bom. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz mesmo. Foi uma live muito gostosa de fazer. E muito obrigada pelo privilégio aí de ter a tua companhia. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui também. A live vai ficar gravada aqui no meu perfil e também lá no perfil do Dani. Então, em qualquer um, vocês podem acompanhar aí, rever, anotar o que vocês quiserem. E nós também estamos à disposição no direct, caso vocês tenham alguma dúvida ainda que não tenha sido esclarecida aqui na live. A Monique está dizendo, excelente, vocês arrasaram. Muito obrigada, Monique. Monique é uma Valeu, Monique. excelente profissional também, gosto muito dela. Um beijo, gente. Beijo, Raquel. Que bom que vocês gostaram. Um beijo, uma ótima noite, viu? Tchau, tchau. Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, até, valeu.